Então vamos lá, gente, nós retomando aqui, nós vamos falar hoje sobre a doutrina do pecado, ramatiologia. Essa é uma palavra no grego que significa hamatia, né? Errar o alvo, e logia, estudo. Então nós vamos falar sobre estudo do pecado e nós vamos discutir isso aí em 5 aulas aqui na nossa igreja. Por que essa doutrina é importante, gente? Porque é a partir desse entendimento que todas as demais doutrinas bíblicas, dentro da teologia sistemática, eu vou explicar para vocês o que é, vai começar a fazer sentido. Quando a gente falar sobre salvação, quando a gente falar sobre o estudo sobre Deus, quando a gente falar sobre o Espírito Santo, quando a gente começar a falar sobre Jesus Cristo, é a partir desse entendimento aqui que vocês vão começar a conectar. Por exemplo, às vezes nós estamos pregando aqui e a gente fala muito sobre pecado. Olha, se arrependa, fale com Deus, se derrame diante de Deus, peça perdão. Por quê? Então existe uma causa, né? Toda causa tem um efeito. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui. Então o que é ramatiologia? É uma das doutrinas bíblicas ou doutrina cristã que vai estudar sobre o pecado, a origem do pecado, como foi, quem foi, por quê, qual que é a natureza e qual que é o plano de Deus para redimir o homem sobre esse pecado. Então nós vamos discutir isso em 5 aulas aqui, mas hoje eu vou falar sobre por que o homem foi criado. Antes da gente entrar no contexto do pecado, a gente precisa falar por que o homem foi criado e para quê. Se a gente não entender isso, é bolufas, a gente vai falar sobre pecado aqui, vocês não vão entender muita coisa. Então, o que a gente precisa entender? Que existem aspectos centrais dentro dessa doutrina, que é o pecado, a origem, a sua natureza, o pecado universal, ou seja, a queda do homem afetou o mundo inteiro, ou seja, não só o homem, mas a natureza, tudo que vocês entendem hoje como criação foi afetado por conta do pecado. Então tudo que a gente vê distorcido, até a nossa percepção acerca de Deus foi afetado por conta do pecado. Então o pecado, ele causou um caos no mundo inteiro. Então a gente vai falar da origem, da natureza, da universalidade, das consequências do pecado e qual foi o plano que Deus teve que criar para redimir o homem do seu pecado. Se eu perguntar para vocês aqui o que é redenção, o que vocês entendem sobre redenção? O que é redimir, redenção, na opinião de vocês? Do jeito que vocês entendem, gente, essa é a ideia. Eu quero ouvir vocês. Quando a gente fala, Jesus, ele redimiu o homem dos seus pecados. O que é redimir? É como se fosse livrou. Exatamente. O apagar. É como se você tem uma mancha e essa mancha te condena para sempre ao inferno. O que Deus faz? Eu vou apagar, eu vou borrar, eu vou aniquilar o pecado dela por amor. Gente, então essa doutrina que nós vamos estudar aqui, ela é profunda. Cadê a Val? Chama a Val lá, Cidinho, por favor. Tá. Então essa doutrina, gente, ela é essencial e necessária para tudo que a gente entende daqui para frente como doutrina bíblica. O que a gente precisa compreender? Que a doutrina do pecado é uma das doutrinas que faz parte de um conjunto de doutrinas que compõem a fé cristã. A gente chama de teologia sistemática dentro de um curso de teologia. Então, quando você vai estudar teologia sistemática, você vai estudar doutrina sobre o homem, doutrina sobre os anjos, doutrina do Espírito Santo, a doutrina sobre Jesus Cristo, a doutrina sobre Deus, a doutrina sobre o pecado. Por que doutrina? O que vocês entendem? O ensinamento. É o ensinamento. Mas esses ensinamentos estão espalhados em toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Por que a gente precisa estudar a teologia sistemática? Porque de forma sistemática, existiram estudos que pegaram essas doutrinas que estão espalhadas dentro da Bíblia inteira e fizeram ali uma separação para ficar mais claro para o nosso entendimento. Vocês precisam entender que a Bíblia é um livro muito antigo, foi escrito por mais de 1.400 autores. Imagina cada um falando do mesmo assunto ou de vários assuntos ao mesmo tempo.
Então vocês vão ver falar de Deus no Antigo Testamento, vocês vão ouvir falar que tem anjos no Antigo Testamento, assim como no Novo, vocês vão ouvir falar do pecado no Antigo Testamento, assim como no Novo. Então, para separar isso, para ficar mais fácil da gente entender, dentro do estudo da teologia, existe então, para cada tema, para cada doutrina, esses assuntos separados, ok? Então é isso que a gente vai fazer aqui, não que a Bíblia separe isso, tá? Mas a Bíblia é um livro histórico, ao mesmo tempo um livro inspirado por Deus, ao mesmo tempo é um livro que dá e traz a veracidade acerca das coisas de Deus. Então a Bíblia ela vai trazer todos esses assuntos, gente, do começo ao fim. A Bíblia ela conta e ela narra a história da redenção do homem. O que é a redenção? O homem errou, o homem falhou, o homem foi condenado e agora o homem precisa de um Salvador. É isso, redenção é a salvação de Deus para nós. É um plano que Deus, de forma estrategicamente, entendendo que o homem pecou, ele caiu por ele mesmo, não tem nenhuma possibilidade de se redimir, Deus então arma um plano de salvação. E aí a gente vai estudar isso no decorrer dessas aulas, ok, gente? Então, antes da gente entrar na origem do pecado, na natureza do pecado, na universalidade do pecado e as consequências disso, nós vamos então falar hoje sobre por que o homem foi criado. Porque tudo começa depois que o homem foi criado. Não é impressionante isso? Imagina um Deus, que Deus ele é fora do tempo. Quando a gente fala que Deus é fora do tempo, ele é atemporal. Deus existe antes do tempo do homem existir. Deus criou o tempo Cronos, ou seja, o tempo do homem, e colocou o homem lá dentro. É isso que Deus fez. Então Deus vai lá, né? Desde a sua soberania, desde a sua majestade como Deus, ele é o início, ele é o fim. O que Deus faz? Eu preciso me revelar ao homem. O que eu preciso fazer? Eu vou criar um tempo, eu vou criar um espaço e eu vou colocar esse homem lá dentro e eu vou me revelar para ele dentro do tempo. Foi a maneira que Deus encontrou para que o homem o conhecesse. E para que o homem o conhecesse, o que Deus teve que fazer? Eu vou criar meios. E esse meio foi o tempo. Deus criou o tempo, colocou o homem lá e Deus se revelou lá dentro para o homem. Não é interessante? Por isso que hoje a gente consegue identificar espaço, dia, noite, porque nós estamos dentro do tempo Cronos, que é o tempo cronológico. Isso é importante vocês entenderem. Precisaria Deus fazer isso? Criar um tempo, um espaço para ele falar, eu sou Deus? Precisaria? O que vocês acham? E aí? Para ele se revelar, precisaria? Gente, através da nossa mente humana, nós jamais entenderíamos Deus se ele não tivesse se revelado dentro do nosso tempo. Foi necessário Deus fazer isso. Porque a nossa condição mental, humana, intelectual, jamais temos a capacidade de entender e conhecer a Deus se ele não se revelasse a nós. Então foi necessário. Deus fez isso. Precisaria? Não, mas ele quis se revelar. Ele quis se mostrar. E como Deus quis se revelar e como Deus quis se mostrar, Deus precisou fazer isso. Amém? Está claro isso para vocês? Então, antes de nós falarmos então sobre o que é pecado, a gente precisa entender por que Deus criou o homem. Na opinião de vocês, sem ler, sem colar, olhando aqui para mim, por que Deus criou o homem, na opinião de vocês? Esse é um dos motivos, para ter um relacionamento com ele. O que mais? O que mais, gente? Quem dá mais? Só a Arielle? Fala igual o pastor André, só a Arielle veio para a aula hoje? Por que Deus criou o homem, na opinião de vocês? Lembra ali, ó. Lembra que Deus, até o 5º dia, ele criou todas as coisas. Deus criou os céus e terra, foi colocando as coisas no lugar. E no 6º dia, Deus olha para a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele fala, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus criou o homem quando ele conclui a sua obra com uma coroa da sua criação. Gente, de tudo que Deus criou, quando você estuda acerca dos planetas, do universo, não é uma coisa assim extraordinária? Não é uma coisa linda? Eu estava esses dias de novo, vendo um vídeo sobre a Fossa das Marianas. Quem já ouviu falar? É uma coisa extraordinária. Vocês sabiam que abaixo da superfície do mar, abaixo da terra, gente, abaixo da terra, existem várias outras camadas, e abaixo, a mais de 8 mil, a mais de 8 mil metros abaixo da superfície,
existe um buraco, que chama de buraco negro, né? Ou a Fossa das Marianas, que existem espécies lá que a ciência até hoje não conseguiu identificar e nem dar nome para aquilo. São monstros marinhos que existem lá dentro. É uma coisa extraordinária. Então, quando a gente vai na criação de Deus, quando a gente consegue identificar os detalhes, é perfeito. É perfeito o que Deus fez. Porém, depois de Deus ter criado tudo perfeito, e Ele disse que viu Deus que era bom, Deus falou: ainda falta o mais importante, a coroa da criação. Eu vou criar o mundo. Olha que coisa mais linda, a gente até se arrepia. Diante de tudo que Deus fez que era perfeito, gente, criou o mundo, colocou, separou a noite do dia, separou as aves da terra, e assim, depois de tudo isso, agora eu vou fazer alguém parecido comigo. Aí Deus fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Por quê? Essa é a questão. Porque muitas vezes a gente fala: eu não sei por que eu existo, eu não sei por que Deus permitiu que eu existisse, ó céu, ó vida, ó droga de vida. A gente amaldiçoa a nossa vida. Por que a gente faz isso? Porque o pecado deformou a proposta inicial da criação do homem. Então Deus criou o homem para quê? Com qual propósito? Para refletir o plano glorioso de Deus aqui nessa terra e para cumprir o propósito de Deus. Gente, Deus nos criou para refletir a glória dele em nós. Ou seja, qual que é a missão de Deus quando cria Adão? Adão, você vai ser luz onde você passar. A minha glória que está sobre você vai ser reflexo para o mundo inteiro conhecer o meu nome. Então você não é obra do acaso, a gente não caiu de paraquedas aqui. Entre os bilhões de espermatozoides que tentam chegar lá, né, fecundar o útero ali da mulher e entrar, você foi uma pessoa que conseguiu chegar ali com um propósito, com uma missão. Qual que é a principal missão? Refletir a glória de Deus, para que você cumpra uma missão. Onde você chegar, você precisa refletir a glória de Deus. Mas aí, pastor, e a queda? A queda deformou isso. É por isso que Jesus veio. Porque através de Jesus ele vai nos reconciliar com Deus de novo. Ele vai reatar essa aliança que quebrou. Olha a importância de Cristo. Porque o pecado, gente, por nós mesmos, nós não teríamos nenhuma capacidade de nos converter, de nos salvar. Precisou um justo, o Deus que revelou através do Filho Jesus aqui, sem pecado, sem mancha. Ele precisou vir para que eu e você hoje pudéssemos falar: eu sou livre da condenação. Eu estava condenado para sempre ao inferno. Aí veja, Jesus fala: eu morro por você. Eu dou a vida por vocês. E por que teria que ser como um homem? Porque somente um homem sem pecado poderia apagar os nossos pecados. Por isso que Jesus sofreu tudo o que sofreu como homem, mas como Deus, ele ressuscitou para que eu e você pudesse estar livre da condenação. E é isso que nos faz cada vez mais refletir essa glória. Então, ser criado à imagem de Deus ali, à semelhança de Deus, significa que Adão, ele foi feito como, gente? Santo, imaculado, sem pecado. Adão e Eva foram feitos sem pecado, para refletir o quê? A santidade de Deus. O homem foi criado para ser santo e sem pecado. Foi assim que o estado natural da criação do homem foi, gente. Quando Deus cria o homem lá no jardim, ele cria o homem com ou sem pecado? Sem pecado. Deus criou o homem perfeito, gente. Deus criou o homem santo, puro, sem mancha. A palavra de Deus diz que todos os dias Deus passeava no jardim. Para quê? Para se relacionar com eles. Adão ouvia a voz do Senhor. Adão ouvia Deus falando com ele. Porque Deus, ele é tão santo. Ele é tão santo que a forma dele se revelar a nós tem que ser através da santidade. Porque ele criou um Deus, aliás, criou um homem santo, sem pecado, sem mancha. Então, Adão foi feito santo e sem pecado para quê, gente? Com o propósito de reproduzir essa imagem divina. Ou seja, significa que Deus fez um ser parecido com ele? O que vocês acham, gente? Aqui, ó, pensou em mim. Deus fez um ser parecido com ele? O que vocês acham?
imagem e semelhança. Mas em quais aspectos o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus? É isso que nós vamos descobrir então aqui nessa aula. Então vocês estão entendendo que antes da gente entrar no contexto ou no conceito da origem do pecado, da natureza do pecado, a gente precisa entender por que Deus nos criou e para quê. Lembra? Deus nos criou para sermos santos e sem pecado. Esse foi um assunto que nós já falamos aqui. Deus nos criou para que mais, gente? Para que mais? Para que mais, gente? Para refletir a glória dele. Que mais? E Deus nos criou para nos relacionar com ele. Então nós vamos entender cada tópico aqui sobre o propósito da criação. Eu até deixei uma ilustração que a proposta da criação de Deus é como uma escultura que reflete o rosto do artista. Olha que interessante. A proposta da criação de Deus em nós é como uma escultura que vai refletir diretamente o rosto do artista, ou seja, daquele que criou. Ou seja, o homem é um espelho da glória de Deus. Quando a gente olha para nós no espelho, muitas vezes, e a gente fala, nossa, como eu sou feia, e a gente rejeita a gente mesmo, a gente está rejeitando essa glória que o Criador, como imagem e semelhança dele, ele criou em nós. Então, se eu e você fomos criados para refletir a glória de Deus, eu não posso me tratar como qualquer coisa. Eu preciso entender, eu fui feita com essas características, com essas habilidades, ou seja, com os mesmos atributos que nós vamos ver aqui de Deus em nós. Está claro isso para vocês? Então nós vamos entender por que Deus criou o homem. Gênesis 1, 26 e 28 diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então nós falamos até aqui que antes de nós entrarmos no contexto e no conceito propriamente dito sobre a origem do pecado, a natureza do pecado, a gente precisa entender por quê e para que Deus nos criou. Senão a gente não vai entender nada sobre o que é pecado. Entende? Vocês que chegaram agora, só para a gente entrar aqui no contexto. Primeira coisa, Deus nos criou para mostrar a glória, para revelar àqueles que não conhecem Deus, quem é Deus através de nós. Lembra daquela música, eu acho que é do Anderson? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Nós falamos que, como uma escultura que reflete o rosto do artista, então verdadeiramente o homem é um espelho da glória de Deus. Isso deveria ser. Antes da queda, a proposta da criação foi essa. É as pessoas olharem para Adão, a ideia era, eu estou vendo o próprio Deus. Ele está refletindo a glória através de alguns atributos que nós vamos ver aqui. Então, quando a gente peca, a gente deixa de cumprir esse plano, que é refletir essa glória. Então, a gente precisa entender isso. Então, vamos lá. Por que Deus criou o homem? Primeiro, para mostrar sua glória, para refletir seus atributos, para ter um relacionamento com Ele e com o próximo e fazer a vontade de Deus aqui na terra. Guardem isso. Eu deixei o slide exatamente para que vocês consigam memorizar o que eu estou falando aqui. Fazer a vontade de Deus aqui na terra. Então, quando a gente deixa de refletir tudo isso aqui, como criaturas de Deus, criadas à imagem e semelhança dele, nós estamos deturpando o plano original da criação. Ok, gente? Até aqui? Primeiro ponto, então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Que tipo de imagem e semelhança de Deus? Sem ler, sem colar. Quando a gente fala o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, em quais aspectos vocês acham que o homem foi criado à imagem e semelhança? Sem colar, vocês estão colando. E aí, gente? Em quais aspectos? Existem atributos e características que é só de Deus, sim ou não, gente? Sim. Características especiais que não competem ao homem. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ou seja, como Criador de todas as coisas, Deus está em todos os lugares. Deus ele é poderoso, ele é onipresente. Ele sabe de todas as coisas na sua onisciência. Esses atributos só competem a Deus. Ok, gente, até aqui? São atributos e qualidades específicas que só Deus tem. Agora, Ele nos criou com alguns atributos e qualidades que só Ele tem. Justiça, amor, razão, atributos morais,
atributos de santidade, isso todos nós temos. Sim ou não, gente? Vocês têm dúvida disso? Então, se Deus é santo, Ele nos criou com essa santidade. Deus é justo, Ele nos criou com essas características. Deus é amor, Ele também nos criou como seres que temos a capacidade de amar. Amém? Deus nos criou com a capacidade racional, intelectual. Nós temos esse atributo, gente, de discernir o que é certo e o que é errado. Nós carregamos essas características da semelhança do Pai Celestial. Então, se hoje eu coloquei aqui, se a sua vida mostra o contrário disso, egoísmo, mentira, ódio, vaidade, nós estamos totalmente desrespeitando esses atributos que Deus nos criou para ser. Então, nós somos criados, gente, para algo muito maior do que muitas vezes a gente se vê. Por isso que eu fico triste quando nós estamos no Evangelho, inseridos no Evangelho, e a gente olha para nós como se fosse um rato, como se fosse qualquer coisa. A gente acaba adaptando ou aderindo à cultura de uma sociedade falida. Mas peraí, se Cristo está em mim, a imagem de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, precisa refletir a vida de Deus. É para isso que Jesus veio. Lembra? Deus nos criou perfeito, o pecado Ele trouxe o quê? Um caos, uma deformação na imagem de Deus em nós. Aí vem Jesus Cristo e fala, agora eu vou lá, eu vou reconciliar o homem de novo. Eu vou regenerar esse homem caído, eu vou trazer a santidade para que eles sejam assim como eu sou. Então Deus criou a gente com alguns atributos. Esses são os atributos: justiça, amor, razão e santidade. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por que muitas vezes a gente... Como eu posso colocar essa palavra? A gente coloca a gente tem aquele sentimento de que a gente não é nada. Na opinião de vocês, por que vocês acham que isso existe dentro da gente, dentro desse sentimento? Por que a gente muitas vezes olha para lá e não sou nada? Por quê? Na opinião de vocês. Se a gente está dizendo que Deus nos criou com essas qualidades aqui, ó, justiça, amor, razão, santidade, por que a gente tem esse sentimento? Vocês estão aqui, gente? Pode falar. Se eu não souber, o André me ajuda. E aí? Ninguém, vocês estão aqui mesmo? Tomaram café, tem café lá fora. Por que a gente tem esse sentimento de baixa estima, do cocôzinho da barata, do Zé Ninguém, na opinião de vocês? Por quê? Por conta do pecado? Mas se Cristo está em você, como é que eu posso me ver diferente de quem Ele me criou para ser? E aí? O que mais? Por conta do pecado? Pode falar, gente, a ideia é essa mesmo. Hã? Qual dependência? Então, mas se Deus nos criou como Ele é, a imagem e semelhança dEle, que reflete a glória dEle, como que muitas vezes eu me sinto inferior a tudo aquilo que a Bíblia diz, que nós somos nele? Hã? Mas se Cristo está em você. Mas é muito aqui, uma caneta, não vai ser só mais de escrever. Se ela não for utilizada para escrever. Aí entra a questão que a gente fala, amar ou a falta de entendimento de quem nós somos em Deus e de para que Ele nos criou, para aquilo, né, que Ele nos criou para ser, deturpa tudo isso aqui, ó, que a Bíblia diz que nós somos criados para ser. Porque quando nós viemos para Cristo, nós precisamos resgatar, porque a proposta de Cristo é resgatar, gente, a imagem de Deus em nós novamente. É através da pessoa de Jesus que nós olhamos para Ele e falamos, eu preciso ser como Deus. E como que eu vou ser como Deus? Olhando para a pessoa de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo, Ele tem um atributo de justiça, amor, razão, santidade, atributos morais, por que eu não reflito isso? Eu preciso conhecer a Deus na intimidade. Aí entra. Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu morro para mim, para o mundo e para o pecado, mais parecido com Cristo eu vou me tornar. Vocês estão entendendo? É por isso que a gente tem esses sentimentos. Foi muito bem claro. O pecado deformou a imagem original de Cristo em nós. Pode falar, pastor. Tem mais um atributo que geralmente não é muito comentado.
Só que ele é um atributo que, se a gente não entender isso também, entra essa questão do vazio. Sim. E também entra, se a gente não entender esse atributo, a gente não respeita a própria vida. Exemplo. Por mais que seja, pareça pretensioso, mas nós, como imagem e semelhança de Deus, nós também podemos dizer: eu sou e fora de mim não há outro. Em que aspecto? Deus nos criou para ser único, porque não tem duas quedas, Exato. não tem dois André. Perfeito essa colocação. É um dos atributos que é perfeito. A coroa da criação de Deus. Eu falei isso no começo. O ser humano ser único. E o povo pensa que porque tem um monte de gente no planeta, a gente somos mais uma multidão. Não, único. Gente, isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Perfeita a sua colocação. Pra vocês entenderem, não existe duas Pedras, não existe dois André. Se eu não respeitar a vida de Deus em mim, ou a minha vida, o que Ele deu para eu ser, gente, a grama do vizinho sempre vai ser melhor do que a minha. Em meio a tantas pessoas que existem no mundo, como o pastor mesmo disse, ninguém é como eu. Por isso que o conceito de identidade em Deus precisa estar impregnado em nós. Por isso que a Bíblia fala especificamente tudo que nós somos nele. O que nós representamos em Deus. Então a falta de entendimento faz com que a gente olhe para nós como se fosse qualquer coisa. Gente, eu coloquei no começo, no sexto dia, depois de Deus ter criado tudo, Deus olha e fala: está faltando algo mais importante de toda a minha criação. E cria um homem. Olha que perfeito, como é Deus, Ele é perfeito. Por isso que eu não posso olhar para mim e olhar para a minha vida e falar: eu não me permito não refletir essa glória. E esse resgate significa que todas as vezes que eu conheço a Deus na intimidade, cada dia mais eu vou morrendo para mim mesma, eu vou morrendo para tudo que ofusca essa glória de Deus, essa imagem de Deus, para eu viver realmente dentro do propósito original. Por isso que você foi criado, como o pastor mesmo disse, entre tantos atributos, único. Você é única, eu sou única, você é único, você é justo. Você tem a capacidade de amar, você é um ser racional, intelectual, você tem a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, gente. Por isso que nós podemos dizer não para o pecado, porque Deus já colocou isso em nós. Esse é um dos propósitos da criação de Deus. Está claro isso para vocês? Eu até coloquei uma ilustração para ficar melhor para vocês. Pense em um filho que se parece com o pai, levando o nome e as características da família. Já está no DNA. Não tem jeito. Sabe o filho, quando você pega idêntico ao pai, tem características que não tem como falar: esse é. Por quê? Da mesma forma nós carregamos a semelhança do nosso Pai Celestial. Então, quando você se olhar, quando você se vê, cuidado com seus sentimentos sobre você, seus pensamentos sobre você. Porque você não foi criado como não é ninguém. Você é a imagem perfeita de Deus aqui nessa terra. E isso está sendo resgatado. Estamos nesse processo, tá, gente? Nesse processo aí de transformação todos os dias, né? Através dos atributos da graça em nós. Então você está no processo de regeneração, de santificação, de reconciliação. E nós vamos falar isso sobre o plano de Deus de salvação. É exatamente isso. Deus pegou Jesus e falou: vai lá, morre como homem, vista a camisa lá do povo, para que eles então consigam entender que eu sou Deus, para que eles possam ver essa imagem novamente. Amém? Então vamos buscar cada dia mais ser parecido com Jesus. Você é um reflexo do Criador eterno, feito com propósito. Amém? A imagem era santa e sem pecado. Eclesiastes 7:29 disse: vede isto, tão somente achei, que Deus fez o homem como? Como, gente? Então Deus não criou Adão em pecado? Não. Deus fez um homem justo, gente, reto. Lembra? Deus fez um homem parecido com ele, para refletir a santidade, sem pecado. Adão foi criado puro, sem erro. Ele tinha uma ligação perfeita com Deus. Eu imagino, pastor, Deus passeando todos os dias no jardim que ele criou especificamente e colocou o homem lá. Adão, ô Eva, tudo bem? Eles ouviam a voz de Deus e falavam cara a cara com Deus. Olha que coisa majestosa, que coisa gloriosa. Dá vontade de sair pulando pro pessoal. Isso, gente, é vontade de pular pro pessoal, no poder. É isso que dá vontade da gente sair aqui, ó. Isso aqui não tem preço. Adão tinha tudo.
Ele tinha relacionamento com Deus. Deus conversava com o homem cara a cara. Adão foi feito reto. Qual que era a sua tarefa lá no jardim? Mostrar essa pureza. O objetivo de Deus quando cria Adão era para que Adão e Eva o amassem por quem ele era. Porque a proposta não era refletir a glória de Deus. Então imagina, o homem, a criatura criado sem defeito, sem nenhum BO, sem nenhum problema na vida, não tinha falta de dinheiro. É isso que me dá raiva. Eu vou dar vou falar esse palavrão, não. Eu vou dar uns pega em Adão quando chegar lá. Sabe por quê? Eles tinham tudo. Não tinha problema de dívida, não tinha problema de saúde, não tinha problema com sogra, não tinha problema com sogro. Estava tudo em paz, gente. E Adão decidiu desobedecer a Deus. Aí entra o livre-arbítrio. Aí entra o poder de escolha que Deus deu para o homem. Porque se Deus não colocasse no Adão e na Eva essa opção de escolher obedecer por amor, o homem seria um robozinho. Aí entra a questão, aí que até hoje os calvinistas e os arminianistas discutem, mas tudo bem. A ordem era para ser santo. Sejam santos porque eu sou santo. O homem só continuaria no jardim se continuasse santo, porque estaria refletindo a santidade de Deus. E Deus só pode se comunicar com a gente através dessa santidade. Foi por isso que nenhum homem na face da terra, Deus olhou do céu e não viu nenhum justo que pudesse refletir essa imagem novamente de Deus. Foi necessário Jesus Cristo vir, tomar o nosso lugar, para que essa glória fosse revelada novamente a nós. Sejam santos porque eu sou santo, porque a imagem de Deus seja refeita em nós. O processo começa quando? Recebemos quem? Quando, gente? Quando nós recebemos Jesus na nossa vida, então começa um processo de regeneração. Começa um processo de santificação, de reconciliação. Esses atributos vocês sempre vão ouvir a gente falando, porque nós estamos nessa fase. Enquanto Jesus não vem, enquanto a igreja não é levada para o céu, para Cristo, todos os dias nós precisamos buscar refletir essa glória. Eu até coloquei uma ilustração ali, ó. Uma moeda suja ainda tem valor, porque ela mostra a imagem de Deus. Ser salvo é como limpar essa moeda para que a imagem dela possa brilhar de novo. Então Jesus trouxe isso. Jesus, ele trouxe, sabe, a proposta de nos limpar, de nos tornar limpo, né? Nos fazer branco como a neve. Essa é a proposta, gente, do sacrifício de Jesus. Por isso que quando a gente está aqui, por exemplo, no dia como hoje, para refletir, trazer a imagem, né? Trazer a memória novamente do sacrifício de Cristo, a gente precisa entender, poxa vida, eu era sujo, o pecado me detonou, mas aí vem Jesus e todos os dias, mesmo quando eu peco por conta desse pecado que está em mim, como diz Paulo, aquilo que eu quero fazer eu não faço, existe essa luta dentro de nós, vem Jesus e fala, eu te justifico, eu te regenero, eu te limpo, eu te reconcilio, eu te santifico para a glória de Deus. É bênção isso. Você foi feito para viver sem pecar. Porque aí entra a questão da hipergraça. Já que Jesus veio, a graça veio, está tudo certo, eu vou continuar. Não, você não foi feito para pecar. Você foi feito para viver santo, sem pecar. E por que a gente peca? E aí, gente? Vocês estão tão quietinhos hoje, está tudo bem? Por que a gente peca, gente? E a Eva meteu a mão na maçã. Escutou? Tá vendo ele com esse papo de sogra? Por que a gente peca, gente? Por conta da carne. Hã? Por conta da carne, por que mais, gente? Quando a gente foge do propósito. Quando a gente, por alguns minutos, alguns segundos, eu me esqueci para que eu fui criado. Quando a gente entende que a gente não foi criado para pecar e para o pecado, a gente começa a entrar no plano original. Por isso que isso aqui, a escola bíblica, não pode faltar. Porque quanto mais eu conheço a Deus, a verdade vai me libertando de mim mesma, do pecado, do mundo, do eu, das coisas de Satanás e assim vai. Gente, amem a Bíblia, se alimentem da palavra. A Bíblia é uma bússola, a Bíblia é o norte que nós precisamos ter na nossa vida como prática, devocional diário, assim como a oração, para a gente viver essa vida de santidade, porque Cristo veio e nós precisamos, Ele precisa nos encontrar imaculados.
A cruz de Cristo é o único caminho para ter acesso a essa imagem restaurada. Não existe outro meio da restauração dessa imagem perdida no Senhor Jesus Cristo. A cruz de Cristo é o único caminho. Ah, mas é Jesus e mais alguma coisa. Não, gente, Jesus é o suficiente. Jesus, ele é necessário. O pecado estragou a imagem, mas a bondade de Cristo nos conserva. Amém? A imagem deveria ser reproduzida. O que Deus deu a Adão? Uma ordem, uma responsabilidade. Adão, multiplica sobre a terra. Não foi isso? Frutificai e multiplicai-vos. O que Deus estava querendo dizer? Adão, multiplica a imagem divina. Era isso. Os seus filhos precisam refletir essa mesma glória. O mundo precisa refletir essa mesma glória. O que Adão fez? O que Adão fez? Cada filho que nasce, gente, carrega um propósito eterno. Então, a proposta de Deus em que Adão multiplicasse era para que Adão realmente gerasse filhos, outros, e gerasse. Essa terra deveria estar cheia de pessoas que estariam aí refletindo essa glória. Adão fez isso? Ele multiplicou, sim ou não? Sim, mas e a imagem? Não. Falei. Porque lá em Gênesis 5, se a gente for ver a genealogia, quando eles separa e retorna na imagem de Sete, que é idosa, a Bíblia não fala que era a segunda imagem de Deus, fala que era a segunda imagem de Adão, que era de Caim. Exatamente, ou seja, antes de Adão era tudo perfeito. Depois da queda, todos que nasceram depois de Adão nasceram em pecado, desconfigurado. Nasceram com configuração errada. Configuração errada. Amém? Até aqui? O homem foi criado também para quê? Nós já falamos aqui, para se relacionar com Deus e com o próximo. Deuteronômio 6,5. O homem foi criado para viver em comunhão com Deus e expressar seu amor através de relacionamentos santos com Ele. Espera aí, então se Deus nos criou para nos relacionar, por que a gente muitas vezes é resistente a se relacionar com Deus e com o próximo? Vocês entendem que o pecado deturpou tudo, gente? O pecado desfigurou todo o propósito original, o plano original de Deus. Não tem como a gente falar de pecado sem primeiro trazer o propósito da criação de Deus, o homem. Isso aqui é uma das matérias da teologia sistemática, que é a doutrina do homem. Eu trouxe só assim, um resumo, porque se a gente não entender isso aqui, a gente não vai entender o pecado, mais o pecado, a origem, Mas e aí? A gente precisa entender que nós temos uma identidade em Deus. E essa identidade desfigurada faz a gente enxergar Deus de uma maneira absurda. Principalmente quando a gente se decepciona com alguma coisa aqui nessa terra. A gente vê Deus como um bicho, como um monstro. Vamos dar um exemplo, uma mãe que perde um filho. Qual é a primeira pessoa que ela culpa? Deus é o culpado. Mas espera aí, foi o pecado, gente. Deus criou tudo bom, tudo perfeito. Aí vem o homem, vai lá, pá, pecou. Aí a mãe perdeu um filho. Aí a gente vê as atrocidades que estão acontecendo nas guerras lá em Israel, fruto do pecado. Lembra que eu comentei com vocês no começo? Toda a criação de Deus sofreu uma deformação. Está desfigurado, a natureza, o homem, tudo que Deus fez perfeito está desfigurado. E a gente precisa resgatar em Cristo esse plano original. Então, se nós somos criados para nos relacionar com Deus, então Deus deve ser o centro em tudo na nossa vida. Esse relacionamento que Adão e Eva tinham no jardim, aquela conversa, aquela coisa gostosa, a gente precisa reconstruir isso através da vida de Jesus. Por isso, quando a gente fala, nós precisamos ter intimidade com Deus, em que sentido? Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu estou próximo dele. É igual um casamento. Quanto mais você conhece o seu marido, quanto mais você conhece a sua esposa, mais e melhor você se relaciona com ele, sim ou não? Sim. Ou para pior, para... Estou brincando. Vocês estão entendendo, gente? Então, a intimidade com Deus é isso aqui, ó. Eu preciso me relacionar. Quando o homem cai, olha que interessante. Lá no Gênesis, quem que foi buscar o homem? Aí entra o calvinismo. Quem que busca o homem? É o homem que busca Deus ou Deus que busca o homem? Adão, onde estás? Ai, eu ouvi sua voz no jardim e me escondi. Olha o pecado, desfigurou esse relacionamento. Era tão perfeito que quando Deus passava, de imediato eles já estavam ali para ouvir Deus, para receber Deus. Aí com a queda rompeu-se o relacionamento. Agora o homem foge de Deus.
Aí mesmo assim, Deus com todo amor, gente, por isso que eu falo, é um amor incondicional. Né? João 13,16, Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira não tem explicação. Como pode? Você coloca um homem num lugar maravilhoso, sem problema, sem defeito, o homem vai lá, pisa na bola, é no alvo, entra o pecado, e ainda assim Deus insiste. Deus insiste em nós. Mesmo a gente pisando na bola, sendo infiéis, Deus insiste em nós. Gente, isso é amor. Não tem como, não tem outra palavra para discernir isso, para exemplificar isso. Deus nos ama. Então o relacionamento com Deus é o centro da criação humana. Deus nos criou para nos relacionar com Ele e Ele com a gente. Não existe outro propósito. Então quando a gente está fora desse plano de relacionamento com Deus, a gente está desfigurando esse propósito. De novo, o plano original, a gente tem que buscar, temos que buscar voltar para esse plano original. E o plano original de Deus, um dos, é relacionamento. O crente que não tem relacionamento com Deus está totalmente fora do propósito. Como eu posso dizer, eu sou de Deus, amo a Deus, tenho Deus, mas eu não vivo a vida de Deus? Não faz sentido. Se Deus é relacionamento, se Ele quer se relacionar com a gente, por isso que essa palavra todos os dias nos mostra como devemos nos relacionar com Deus. Nos ensina, nos instrui. E o Espírito Santo que está em nós, que nos capacita, nos dá esse entendimento de como deve ser a maneira de nos relacionar com Deus. É Deus com a gente e a gente com Ele. Amém, gente? Vou ver aqui. Pastor, tem um computador aqui. Está descarregando? Está vendo a minha voz. Então, passa para mim os slides ali, Márcio, mais um. Eu acho que está aqui, se não está dentro do carro do pastor. Isso, Está aí ou não? Aqui, Márcio, ó. Aqui. Gente, essa imagem deveria ser reproduzida. Não. Falei, o homem foi criado para se relacionar com Deus e o homem foi criado para amar o próximo. Olha que interessante. Esse é um assunto que mais o diabo tenta roubar em nós, o amor. Olha lá. Amarás o teu próximo como? A ti mesmo. Por que como a ti mesmo? Por que, gente? Eu não quero mal para mim. Muito bem. O que mais? Por que mais? Por que Deus colocou amarás o teu próximo como a ti mesmo? Ele poderia só falar amarás o teu próximo. Por que como a ti mesmo? Porque... Não entendi? Se eu não aprender a levar, não tem como eu aprender a amar. A gente só dá o que tem. Eu sempre falo isso aqui. Gente, nunca espere do outro, até por conta dessa imagem distorcida, nunca espere, nunca crie expectativa do outro em você. Porque nós estamos nesse processo. E às vezes o outro ele vai tentar, ou ele vai retribuir a mim aquilo que eu não esperava que ele retribuísse. É a mesma coisa de eu chegar e falar, Bina, toma esse presente. Eu dei para a Bina de coração, a Bina recebeu esse presente. Só que eu vou esperar o que da Bina? Que ela me devolva da mesma forma que eu dei a ela. Aí é onde a gente se frustra. Porque nesse processo de relacionamento com o próximo, nós, gente, a gente briga até hoje, nós estamos numa briga feia sobre isso. Mas a proposta de Deus é que seja assim. Se eu dou o melhor para ela, é porque é o que eu gostaria de ter para mim. Mas talvez a Bina não passou ainda pelo processo de transformação e a Bina não vai retribuir do mesmo jeito. É por isso que existe essa luta, sabe essa guerra de foice? Ai, me decepcionei, eu me frustrei. Ai, e por quê? Porque o homem, ele esqueceu desse detalhe. Pode falar, pastor. E a gente tem que entender a questão desse detalhe com o próximo, porque a gente vê isso aí é anos assim. Próximo distante. O nosso próximo é o vizinho, o nosso próximo é o povo da igreja, só que o próximo mesmo é a nossa família. Começa dentro de casa, exatamente. Se a gente não tiver um bom relacionamento com a nossa família, que é o nosso próximo que está ali todos os dias, a gente nunca vai entender o propósito fora da família. Isso. Se a gente tiver um bom relacionamento familiar, nós vamos aprender. Vai refletir isso em qualquer ambiente. Se Gente, não estiver dentro da família, já esquece. perfeito. É o próximo mais É, o próximo mais próximo. O próximo, até porque, né, Cristo ele traz um exemplo muito claro acerca do casamento, né? Jesus pega esse contexto para falar sobre família, tipo o marido e a esposa. Olha,
Marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Olha que interessante. Por que como Cristo? Porque é um amor sacrificial. Jesus não morreu pela igreja, não morreu por nós. Então esse amor, ele precisa refletir isso aí, do homem. E mulher, se submeta aos vossos maridos. E a submissão é em amor. Não é dentro da proposta da sociedade. Então eu me submeto a este amor porque alguém me ama. Olha o amor ao próximo. Jesus morreu pela igreja. Então quando fala de amar o próximo como a ti mesmo, eu estou disposto a morrer pelo outro. E há uma diferença. Gente, isso é forte. Aí a gente, tem um monte de gente olhando com uma cara de interrogação, mas como é possível? Em Cristo é possível. Como a gente responde? Os missionários que estão lá, não é família, não é parente, eles deixam tudo e vão lá morrer pela causa de Cristo, em nome de Cristo. Estão lá, gente, lutando por vidas, por almas. Isso é amor. Isso é amor. Se você for ver, todos os missionários que a gente conhece no campo lá fora, caminhando pelos outros, ama a família. A família é a base. São filhos, são filhas extremamente carinhosos, amorosos e atentos com a própria família, mas o negócio é tão grande que eles não aguentaram ficar só na família e foram distribuir lá fora. Exatamente, ou seja, se não existe um relacionamento familiar, isso está muito claro, gente, a família é a base. É por isso que o diabo tenta distorcer o conceito e o contexto de família. Porque quando o inimigo rouba esse relacionamento familiar, aí a gente não vai refletir este amor na igreja, no trabalho, no mundo, em todos os sentidos. Por isso que nós precisamos mostrar Deus através dos relacionamentos uns com os outros. Eu não entendo a ideia de falar assim, eu amo a Deus, mas odeio meu irmão. Como é que pode? Não faz sentido. Eu amo a Deus, mas odeio meu marido. Eu amo a Deus, mas eu não gosto da minha esposa. Eu amo, mas eu repudio, eu tenho nojo, eu critico, eu rejeito. Enfim, gente, nós precisamos entender e resgatar que nós somos criados para amar o próximo. Amém até aqui? Está claro para vocês? Nós somos criados para ter comunhão contínua com Deus. Nós já falamos sobre isso. O homem foi criado para cumprir a missão de Deus na terra. Qual foi a proposta quando Deus cria Adão? Adão, domina sobre tudo. Olha que interessante. Adão teve nas suas mãos a chance de mudar o mundo. Gente, Adão teve a chance de transformar o mundo. Imagina Deus criar, Deus tão sábio, né? Criou tudo. Ainda fala, Adão, vai, você dá um nome aos bichinhos. Dá um nome ao planeta X, enfim, eu imagino assim. Se, tá vendo? Aí se Deus não tivesse feito a mulher, os bichos devem estar sendo catalogados até agora, depois que criou a mulher. Engraçadinho, sempre tem uma piadinha dessa. Sempre tem uma piadinha dessa, né? Se Deus não tivesse criado a mulher, não, seria uma só carne. Os bichos, tá vendo? Adão tinha. Muito. Gente, o que a gente precisa entender dentro desse contexto? A ordem de Deus foi dada para quem? Para Adão. Eva, auxiliadora. Ok? Isso é muito claro. Mas quem recebeu a responsabilidade foi Adão. E é uma atributo do Espírito Santo. Auxiliadora é um atributo do Espírito Santo. Não é fácil não, né? É desafiador. Desafiador. Ainda bem que foi do lado, né? Então veja bem, se Deus criou o homem para cultivar, dominar, frutificar e ser um embaixador do reino de Deus, por que o mundo está como está hoje? Alguém dá um tapa no live. Vai lá, irmão João. Defende as mulheres aí, irmão João. Deus deu ao homem um mandato cultural, que era governar, criar com sabedoria, a criação com sabedoria, cuidado e responsabilidade. Eu coloquei o trabalho não é castigo. Ou seja, o homem depois da queda, ele viu o trabalho como um castigo. E realmente foi. Né? Agora você vai comer do pó da terra, do suor do seu rosto. Por quê? O pecado trouxe isso. Então hoje o homem não vê mais a ideia de trabalhar, de cultivar, de cuidar como algo benéfico. O homem vê isso como um fardo. Não é assim? A gente vê isso como algo negativo. Aí eu coloquei, como o jardineiro cuida do jardim do rei, assim o homem deve cuidar da criação. Sabe qual foi a proposta original de Deus, nesse quesito aqui? Deus nos chamou para ser mordomos. A ideia de domínio, de governo, é mordomia.
mordomia, e nós já estudamos aqui sobre mordomia cristã. Deus nos criou para gerenciar toda a sua criação. A família, suas finanças, os seus bens, o planeta. Você vê que o planeta está um caos, gente. Por que está um caos? Porque o homem está tratando como se fosse qualquer coisa. O homem só quer o planeta para se beneficiar. Então ele vai arrancando a natureza, vai colocando prédio e assim vai. E a gente está sentindo na pele as consequências disso. Da gente não cuidar com amor do ambiente. Vocês entendem? Então nós somos mordomos de tudo aquilo que Deus criou. Só que a gente está usando isso como consumidores. A gente está reproduzindo, está tendo o mesmo reflexo lá do mundo. A gente só está consumindo aquilo que Deus criou. A gente não está cuidando do bem maior, que é a saúde, do tempo. Isso é mordomia. O tempo, a saúde, a família. Nós somos gestores, a gente não é dono de nada. Nós só estamos administrando. Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente começa a enxergar o outro, o tempo, o corpo, tudo isso com um cuidado mais específico. E a gente começa então a projetar a proposta da criação de Deus, que é dominar, é governar com fidelidade, como dispenseiros e não como qualquer coisa. Amém, gente? Deus também nos criou para frutificar, para cumprir propósito. Então, só para a gente resumir, para acabar a aula, resumindo, Gênesis nos mostra que o pecado estragou a imagem de Deus em nós. Sim ou não? Sim. Ele quebrou, o pecado quebrou nossa amizade com Deus e mudou o nosso jeito de ser, como um espelho quebrado. Então, para arrumar isso, o que aconteceu? Resumindo a nossa aula, Jesus Cristo é a imagem perfeita de Deus. É Ele que nos liga de volta para o Pai pela fé. Então, durante a vida, o Espírito Santo nos ajuda, é o Espírito Santo mesmo, que nos ajuda a mudar e ficar mais parecido com Jesus. E esse processo, gente, começa através da fé. E ele só vai ser concluído quando? Na eternidade. A Bíblia diz lá em Apocalipse que assim como Ele é, nós seremos. A imagem de Deus será restaurada através da eternidade. Imagina sermos parecidos com Jesus. De novo, Jesus resgatar essa imagem e olhar e falar, olha, ali está minha filha, o meu filho, e a gente conseguir enxergar Jesus na sua plenitude, como foi lá no Éden. Essa é a promessa e a proposta de Deus. É por isso que nós estamos aqui, no domingo de manhã, conhecendo a palavra de Deus, nos aprofundando nele, nos alimentando de Deus, para esse propósito, para que essa imagem, através da vida do Filho, Jesus Cristo, seja restaurada em nós novamente, e que possamos ser assim como Ele é. Amém, gente? Amém. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Fiquem de pé, vamos orar, agradecer a Deus por esta aula. Meus amados, para a gente terminar no horário, 9h46, vocês precisam estar aqui às 8h45, pontualmente. Eu sei que é cedo, mas 1 hora é pouco para a gente falar sobre tantas coisas que a gente tem para falar. A gente correu. Então, assim, se programem, se planejem, né? Durmam mais cedo no sábado. Para estarem aqui no domingo. Eu fui dormir 3 da manhã, gente. Mas enfim. A criatura chega em casa 1h da manhã. Estava na balada, gente. Vamos orar, pastor? Ora a Deus para agradecer, meu filho, pode ser? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças a Deus por mais uma vez estar falando contigo.